Aceitei. E eu consegui entrar Meu pelo Jesus! outro. Consegui entrar pelo outro. Glória a Deus! É muito fogo, né? Glória a Graça e Deus. paz. Você entrou pelo seu Amém. Pai ministério, Senhor não foi? Jesus. Oi? Você entrou pelo seu ministério, pelo Ministério Semeando É, Vidas? pelo outro, Ah, né? então é o brado. É por aí mesmo que é para entrar. Glória a Se eu não Deus. estava dando certo, vamos Glória a lá. Deus. Mas não tem problema, não. É assim mesmo. É batalha, tá falando para eles. É batalha. 3 vezes eu entrei. Na terceira, deu certo. É batalha, mas é porque Jesus está na casa, né? É, Eu queria agradecer a presença, né? Para quem não conhece, comentário está ativado aqui. Para quem não conhece, ela é a Bispa Isabela, é uma grande amiga minha, mãe, pastora, bispa, é de Franca, São Paulo, né? glória a Deus. E nós é amiga há muito tempo, né? E o Senhor fez grandes coisas na vida dela. Ela vai contar hoje um pedacinho do seu testemunho, que é grandinho, o testemunho dela também. E ela É, escolheu uns temas, né, que a gente faltou algo poderoso para a vida de vocês e vai ser bênção. glória a Deus. Gente, peraí. Então, Isa, vamos começar, né? Gente, Amém. vocês podem ir mandando dúvida, pode mandar, depois a gente lê. Se eu ficar olhando aqui agora, eu não consigo, nós já perdeu uma meia hora, mais ou menos. Não perdeu, porque eles dão um acréscimo para nós, né? Glória a Deus. Queria te agradecer mais uma vez, tá bom? Por Amém. estar aqui, eu sei que a sua agenda anda corrida, né? Glória a Deus, Louvado aleluia. seja Deus. Louvado seja Deus, chegou a minha vez, né? A sua agenda tá cheia, mas tirou um tempinho para estar aqui conosco. A gente Sim, divulgou bastante, bastante mesmo. E, sim. e vamos lá, né? Você escolheu, eu queria que você contasse para o pessoal assim, um pedacinho do seu ministério, né? Do seu ministério, um pedacinho assim de início, quem é você, como que começou, né? Para quem não te conhece, você se apresentar para ele. Amém. A paz, Senhor Jesus, a todos. Eu me chamo Isabela, Bispo Isabela. Comecei a minha jornada com Cristo aí, deve ter mais ou menos aí uns 8 anos. E o Senhor, Ele tem feito grandes coisas. O Senhor, Ele tem feito coisas poderosas, né? E nesse percurso, nessa jornada de muito crescimento, uma jornada de muito choro e alegria, uma jornada de que a gente muitas vezes olhou e pensou: nossa, eu perdi algo, mas eu estava ganhando algo e não sabia. Então, por isso que é uma mulher que ela cresceu em Deus. Porque muitas vezes a gente olha para cenários e a gente pensa, eu não vou conseguir. E esse foi vários cenários da minha vida, no decorrer do meu ministério, algo que eu nem sabia que existia, eu não sabia que isso era possível. E Jesus, ele se apresentou até mim e eu vi que isso era possível, que o Senhor tinha um propósito sobre a vida de um ser humano. E eu Aleluia. vi que em vários cenários o Senhor me ensinou a sobreviver. Glória a Deus. Era a próxima pauta, né? E em vários cenários ele te ensinou a sobreviver, né? Sim. O que fez assim o momento, Isa, que você queira assim compartilhar, né? Porque aqui tem algumas pessoas, mas eu tenho certeza que essa live vai alcançar muitas, muitas pessoas, né? Em O nome de que assim Jesus. em nome de Jesus, o que na sua vida foi um momento assim que você fala assim, pastora, esse foi difícil para mim. Esse momento aqui para mim, o momento mais difícil que você enfrentou para você assim, você fala, E esse foi quando o momento dois, mais né? difícil que eu enfrentei, entrando assim na área, tanto ministério como emocional também. Porque quando eu cheguei até Jesus, a minha primeira vez, quando eu conheci mesmo, que eu realmente descobri que existia um Deus e que ele me amava, que ele tinha algo sobre a minha vida, aquilo encheu meu coração. E eu fiquei muito feliz, aquilo era algo dentro de mim inexplicável. Até hoje eu não tenho
uma palavra que explique isso, porque eu nunca tinha vivido isso. E quando eu me deparei com esse cenário de que Deus queria fazer algo, de que Deus queria falar através da minha vida, de que Deus queria me usar para ser canal dele na terra, eu me deparei com cenários de que eu sentia impedimentos. E esse impedimento, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu corria para um lado, eu corria para o outro, e eu não via que esse impedimento vinha de mim, porque eu queria tanto. Eu vi uma luta, né? Uma luta ali espiritual, e essa luta espiritual movimentava o ambiente que eu estava, porque quando ela tem uma luta espiritual, as pessoas que estão naquele ambiente automaticamente elas são atingidas, e ali o inimigo da nossa alma, ele usa aquelas pessoas para criar aquela batalha. Então eu estava dentro do ambiente que eu via essa luta. Eu queria fazer o que Deus queria que eu fizesse. Eu queria viver o que Deus tinha para mim. E eu tinha esse impedimento. Eu tinha esse impedimento espiritual. Eu passei uma batalha muito grande espiritual para mim conseguir chegar no ponto de que Deus falou assim: agora eu vou tomar a sua boca e você vai pregar a minha palavra. Aleluia. Então, é a batalha interna, né, Isa? É uma A gente, então, batalha vamos... dentro de mim e uma batalha no cenário, né? Porque o inimigo da É, nossa alma, ele usa as coisas à nossa volta, né? E vira usa. aquele reboliço. Ele usa, Bispa, e é interessante ter pautado isso, porque ele não só usa, né, as pessoas em volta, como pessoas que não têm aquele discernimento, e se a gente também não tem, porque a gente passa esse processo e a gente não entende também. Aí Sim, junta, né? E quando não há discernimento de ambas partes, ou até mesmo a gente pode até ter o discernimento, mas a pessoa não tem, também é batalha. E muitos passam por isso. De repente, você está contando, muitas pessoas estão assim, bispa, eu estou enfrentando isso. Eu penso de uma forma, mas o cenário que eu estou está completamente pesado, as pessoas não estão me entendendo, está tudo errado, as pessoas passam por isso, né? sim. É algo Então, assim, é a realidade de é todo a realidade. cristão. Uhum, com certeza. E assim, tá dando reflexo aqui, que eu tô mudando aqui. Aí, tá dando muito reflexo, Não. tá não? Ó, então assim, e você fala que o cenário, então, te incomodou bastante, né? O cenário, essa batalha interna, para você foi Foi, para tremenda. mim, eu senti assim que até você entender o que está acontecendo, até Deus te dar o entendimento, muita coisa já rolou. Então eu Uhum, senti assim que muitas coisas estavam acontecendo. E eu queria ir, eu queria fazer, eu queria, sabe? A minha vontade era mergulhar, era entrar naquele oceano ali e fazer tudo que Deus queria. Mas aquela batalha espiritual, ela criava tanto bloqueio e criava tanta situação. Então, assim, eu queria deixar até, né, uma observação aqui para muitas pessoas. Não pense que Deus ele não vai te usar. Não pense que o Senhor ele fez uma promessa e nunca vai se cumprir. Quando Deus ele glória a fala Deus. assim: eu vou te levantar, você vai pregar a minha palavra, eu vou te usar como canal de cura, como canal de bênção. Acredite nisso. Não Aleluia. desista por causa do que está acontecendo à sua volta. Não desista por causa de pessoas, por causa de guerras espirituais, por causa de dificuldades financeiras e emocionais. Porque o inimigo da nossa alma, ele trabalha muito nisso. Ele mexe em Aleluia. tudo para abalar a nossa estrutura, para fazer eu e você pensar que Deus não vai nos usar. É verdade. Então, você me diz assim, foi o momento mais desafiador para você no seu Foi, ministério, né? porque foi algo ali que nasceu dentro de mim quando eu conheci Jesus. E era um nascimento tão lindo que para mim eu falei, meu Deus, eu quero isso. Eu quero viver isso, eu quero viver essa chama, eu quero caminhar, eu quero falar de Jesus. Então, para mim, foi algo assim, nossa, foi um desafio muito grande. Porque eu queria viver a caminhada que Deus tinha para mim. Eu queria pregar a palavra. E
os cenários e o inimigo da nossa alma, ele criava muitas situações para impedir eu de chegar até a promessa. Gente, era muitas. Eu tô ouvindo ela falar e assim, tô lembrando, vai passando um filme, né, na nossa cabeça. E É, assim, a Isa, a Bispa Isabela, ela, desde quando ela foi para a presença do Senhor, há anos atrás, ela foi com muita sede, sabe? Sabe aquela pessoa com sede? Sabe quando aquele primeiro? Ela foi com muita sede mesmo, literalmente, muito. literalmente. E, e assim, eu lembro que eu tinha sede, mas ao mesmo tempo eu tinha um bloqueio. Eu tinha um bloqueio, eu tinha medo do start, eu tinha mais. Ela não, ela ia de com tudo, né? E ela realmente, ela tinha muita sede. Então, para ela foi realmente desafiador o cenário. Nossa, pegou ela muitas vezes, né? Muitas Foi, vezes. porque na hora que, assim, eu quero deixar até também isso como uma experiência para muitas pessoas. Na hora que a primeira vez, eu falo primeira de tudo, que eu vi Deus tomar um ser humano na terra para entregar uma promessa para mim, aquilo para mim foi algo assim, sabe, uma criança recebendo o melhor brinquedo da melhor loja, era algo maravilhoso, e se o pai tomasse, ia chorar e dar birra. Então, para mim, aquilo, eu falei, meu Deus, Deus existe. Deus está falando para Glória mim a que ele Deus. vai me usar. Então, na hora que eu ouvi aquilo, e aquilo entrou dentro de mim como uma flecha, aquilo entrou dentro de mim e ninguém tirava. Então, eu falei, eu quero e eu quero isso. Então, eu lutei muito, porque eu queria ir e algo me segurava. Eu queria ir e acontecer alguma coisa. Quando eu falava, agora eu vou, vinha outra coisa. Verdade. Gente, era sempre um bloqueio. Mas Deus prometeu, acabou. Se Deus falou para você, vocês podem esperar que vai acontecer. Se Vai você acontecer. tá, como se diz, né? Se você está cumprindo ali a sua parte bonitinha, não tem como dar errado, né? Não, Vai dar certo. Então, vai dar assim, certo. qual momento, Isa? Então, esse foi o seu momento desafiador. Qual foi o momento, assim, que você fala assim, pastora, você olhou, assim, para o cenário, inclusive, que você citou, que você passou, você falou assim, tá tudo perdido. Não, que a gente passa esse processo de falar, não deu certo. Passa, passa. Tá perdido. Eu não deu certo. Não, tipo, não funcionou. O que você disse para essas pessoas? Você teve esse período que você falou assim, tá tudo perdido, eu não consegui, não deu certo, não era para mim. Olha, eu tive vários momentos, né, desses. Teve vários momentos que eu passei por esse cenário que eu olhei e eu falei assim, ah, não vai dar certo. Não vai, eu estou tentando, esse negócio não vai fluir, isso não vai caminhar. Teve várias situações, e eu vou até, né, puxar um gancho do que eu falei, várias situações, inclusive, envolvendo financeiro e emocional. Com Isso era certeza. uma luta muito grande que eu tinha, porque no começo da minha jornada, o Senhor, eu creio que Deus ele trabalha em todas as áreas da nossa vida, né? Uhum. Porque se a gente for entrar dentro da palavra, o apóstolo Paulo, ele relata para nós, ele deixa para nós que ele sabia viver no muito e no pouco. Então, o próprio Deus ensinou e instruiu Paulo. E no começo ali, que eu estava naquela chama, naquele momento, passava muita necessidade. Era muita vontade de comer e não tinha para comer. É, Era Jesus. coisa assim que andava na rua e sentia aquele cheiro de lanche. E eu estava com a minha menina e a gente estava andando, estava com a minha filha e a gente estava com fome, a gente não tinha. Então, na hora que eu olhava aquele cenário, na hora que eu olhava aquela situação, eu pensava assim: meu Deus, como? Isso não vai dar certo. Porque eu tentava de um jeito, não ia. Tentava do outro, não ia. E sempre apertando, apertando, apertando. Em vez de E abrir, eu sou apertava. testemunha. Uhum. É tão interessante, é tão forte que o Senhor me deu uma palavra. Eu vou ler um pedacinho aqui do versículo que o Senhor me deu. Lá em 2 Coríntios 5:7 fala assim: porque andamos por fé e não pelo que nós vemos, né? E não por vista, né? 2 Coríntios. Quando eu li aqui, eu até marquei aqui.
A gente regula a nossa vida, né? A nossa vida é conduzida pela convicção da nossa fé, né? A gente tem que estar convicta da nossa fé, Sim, pelo que nós cremos. E a gente não vai sair falando o que a gente pensa, né? Mas é pela fé que a gente vive. A gente vive sim, pela fé, pelo que a gente, né? Pelo que a gente crê, né? Não sim, pelo que a gente vê. E o seu caso foi um. Ela não via o cenário, ela não via o alimento, ela não via recurso, ela não via nada, só promessa. só Mas promessa. ela não desistiu, ela continuou, ela perseverou, ela teve fé, né? E quando eu li aqui em 2 Coríntios, quem quiser abrir, né, aí também pode acompanhar. Coríntios 5:7, né? Que diz, é bem curtinho, porque andamos por fé, não por vista ou aparência, né? E uma coisa que eu queria pautar, Bispa, que eu acho que assim, vai resumir muita coisa que você vai falar aqui, que você sempre controlou, ela podia sentir, irmão. Muitas vezes nós temos que controlar, separar a emoção, né, do espiritual. Ela Sim, conseguia fazer essa separação. Muitas vezes eu falava, eu ficava assim, como ela consegue separar tantas, né, separava. Ela era, quando ela tinha esse racional, ela era, quando ela era muito, ela tinha esse domínio emocional, ela tinha. Só que por dentro, quem tratou, quem alinhou, essa é a palavra, quem alinhou ela foi o Espírito Santo, né? Ele foi. alinhou dentro dela, mas ela tinha aquele por fora, mas por dentro quem alinhou foi o Espírito Santo. Então, assim, até marquei aqui a essa palavra para casar com o que você está falando, mas eu dar prosseguimento aqui. E eu está escrito assim, né? Quando nós nos deparamos com uma decisão difícil, como você se deparou com várias, a gente tem que esperar, né? Até a resposta do Espírito Santo. E não quantas vezes nós agimos impulsionadas pela carne, por achar que está certo, muitas vezes, né? E as emoções, elas são ótimas, mas elas não devem permitir, nós não devemos permitir que elas se eleve acima da sabedoria e do conhecimento do Espírito Santo. Então, as Sim, emoções, elas não devem dominar a gente. Então, assim, não. por que esse versículo? Porque eu não via você deixando muitas emoções dominar você. Quantas coisas você passou? Quantas coisas você enfrentou? Gente, é tantas coisas que ela não vai conseguir relatar. Mas é tantas coisas que se ela puxar, outra pessoa não aguenta. Não aguenta, não aguenta, porque assim, por mais que você ora, por mais que você tá ali certinho, que você repreende calúnia, que você repreende muitas coisas, o seu emocional, ele tem que estar afiado. Ele tem que Tem. estar, não pode, ele tem que estar alinhado com o céu, né? Não É. pode estar desalinhado, tem que estar alinhado, corpo, alma e espírito, a nossa mente tem que estar alinhada, né? Então, assim, quando eu li aqui, você não sabia da palavra, mas você tinha falado algo semelhante às emoções, né? Que eu não sabia se era isso que você ia também trazer. Mas, vamos lá. Então, assim, aí você diz, você encontrou, se sentiu perdido nesse tempo. Que momento que você falou assim, Mayra, esse momento, o que me sustentou foi minha fé. Foi nesse período que você passou, que você sentiu passou dificuldade? Foi nesse período? Foi a fé purinha que te sustentou? É, eu posso falar que foi esse período, foi também esse período. E foi Uhum. também quando eu olhei, porque teve muitas vezes que eu olhei para o cenário e eu falei assim, agora eu acho que Deus vai. Agora eu acho que vai acontecer alguma coisa. Agora eu acho que a minha vida vai desatar e eu vou viver o que Deus prometeu para mim. Deus prometeu para mim Glória. que Ele ia me usar, que Ele ia fazer. E de repente, uma pedra de gelo caiu na minha cabeça. E não aconteceu nada do que eu pensei. Eu olhei para o cenário e é um cenário que, para muitos, eu falo isso porque acontece com muitos cristãos, dentro de ministério, igreja e até mesmo dentro de famílias, em lares. Momentos que a gente pensa assim, agora eu vou desistir. Eu tentei de tudo, eu vou largar a mão disso. E eu Quantas olhei para um lado, eu pessoas. olhei para o outro e eu falei assim, meu Deus. Agora Mas meio a emocional. chama queimava dentro de mim.
A Isabela carne queria largar tudo. Mas o Espírito Santo falava assim, Macha, continua, caminha mais um pouco, vai. Aí quando eu pensava assim, agora não vai dar certo mais. Aí Deus usava um vaso, um profeta e falava assim, eu me agrado de ti. Ah, quando Deus falava isso, aí eu chorava. Eu falava, eu vou Aí aguentar mais era um um pouco. combustível, né? Era um Era um combustível. combustível. E assim, e o que que transformou você, para você falar para o pessoal que está te ouvindo, né? Falar, isso aqui, o que que transformou você? A gente sabe que é o Espírito Santo que nos transforma, mas teve alguma chave que girou na sua mente? Você fala, essa chave aqui Olha, bateu. quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu tinha uma visão, né? Eu tinha uma visão do que eu estava vendo ali, naquele momento. Então, eu tinha criado ali uma visão. Mas conforme eu passava meses, dias e anos, o Senhor foi permitindo acontecer coisas na minha vida. E não porque ele era ruim, ele foi permitindo acontecer para me mostrar que o que eu estava pensando não era o que ele estava pensando. Então, cada lágrima, cada choro, cada perca, e eu falo também assim, cada momento que eu me senti traída. Porque eu vou frisar, né, essa palavra, porque teve muitas vezes que nós, quando nós nos convertemos e a gente está no primeiro amor, a gente pega um amor pelas pessoas. E é bíblico, nós temos que amar nossos irmãos. E esse amor faz a gente acreditar e confiar demais. E o Senhor, ele fala para nós, ele fala que nós temos que amar os nossos irmãos, mas a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Eu não posso confiar nos meus bens, eu não posso confiar em quem eu amo, em quem está do meu lado. A minha confiança plena e perfeita, ela tem que estar no Senhor. E o Senhor permitiu muitas vezes eu me frustrar nessa área. Isso doía muito em mim, isso me entristecia. E muitas vezes, por mais que eu não demonstrava, mas dentro de mim aquilo me moía, eu chorava. Muitas vezes eu Uhum. chorei na rua, eu saía do culto, eu ia para casa chorando, triste, triste, triste. Mas ali o Senhor estava ensinando para mim que a minha confiança tinha que estar nele. Ele estava Uhum. ensinando para mim ali que eu tinha que estar totalmente voltada a ele. Por isso que eu falo, cada lágrima, cada momento que eu passei de frustração, de quando eu pensei, Deus vai me levantar, e ele não me levantava. Deus vai trazer a providência, e não chegava. Meu Deus, eu fui, essa pessoa me decepcionou, eu acreditei tanto nele, mas tanta dor, tanto choro, mostrou para mim o quê? Por isso que o deserto, ele não é morada de crente, mas a gente passa por ele, né? É Uhum. bíblico. Sim. Então, cada momento de frustração que Deus permitiu, eu cresci. E dentro de mim, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa que eu consigo compreender melhor as coisas. Porque eu me frustrava muito, isso me deixava muito mal, eu ficava muito abalada. Mas hoje eu vejo que Deus, ele permite, como ele permitiu na vida de Jó, né? A gente vê, se a gente entrar dentro da palavra do Senhor, Jó, os amigos de Jó olhavam para ele e falaram, você está em pecado. Você perdeu tudo, você não tem nada, Jó. Quem é você? E a Bíblia fala assim, homem íntegro e fiel. E ele só conhecia Deus de ouvir falar. E Deus permitiu uma Aleluia. situação na vida de Jó. Chegou algo na vida de Jó. Mas o que veio sobre a vida de Jó veio com propósito. Era o propósito de Jó conhecer face a face, era de perto. Era uma intimidade que Jó não tinha. Então Deus permitiu a dor para trazer o profundo com Jó. Porque o Aleluia. profundo Jó ia ouvir nitidamente a voz de Deus. Jó ia ter sensibilidade a Deus. Então, muitas vezes eu quero até deixar isso para muitos. Muitas vezes você olha para o cenário da sua vida e você fala assim, tá doendo, Deus prometeu, não acontece, eu tô chorando, eu perdi, o que que eu vou fazer?
Deus, ele trabalha na dor. Ele é carpinteiro na dor. Na dor, ele tá na carpintaria, na dor. Você está na carpintaria de Deus quando você está no momento de dor. E ali você está crescendo, porque um carpinteiro, ele está fazendo uma obra. Um pedreiro, quando ele começa um prédio, ele começa por baixo e tem os detalhes para ele ficar bonito, porque se não ficar bom, a prefeitura não aprova. Então, o momento de dor é o seu momento que você está sendo construído. E quando você vai sendo construído, quando você vai crescendo, crescendo, você vai amadurecendo. E o seu ouvido vai ficando sensível à voz de Deus. E aí você vai sendo transformado. Sim. E assim, Isa, isso se sustentou, né? Aí você, e com isso você aprendeu o quê? Você fala, Mayra, e diante disso tudo que eu disse, eu aprendi isso. O que que você fala? Porque na minha vida, a gente continua errando, é de glória em glória. Mas assim, o que que você aprendeu? Assim, que você aprendeu, que você falou, gente, eu aprendi a lição, tá? Porque na minha vida eu aprendi algumas lições. E o que que você aprendeu diante de algum cenário? Pode ser até desse mesmo que você passou. Você fala, eu aprendi essa lição. O que que você pode dizer? Olha, eu aprendi a lição do perdão. Porque eu era uma pessoa que eu tinha uma dificuldade de perdoar muito grande. Eu tinha, assim, uma dificuldade, antes de eu me converter, eu tinha uma dificuldade muito grande de liberar o perdão. De eu entender que aquilo não ia ser só bom para mim. Não ia ser só benefício próprio para mim, mas benefício próprio para quem ia receber Está esse perdão. liberando. Então, eu aprendi com tanta dor, tanta perca, né? Tanta confiança depositada e não voltada, né? Tipo, reciprocidade, né? Que as pessoas falam. Isso. E não voltou. Para muitos, isso é motivo de falar. Deixa para lá, eu não quero saber. Mas eu aprendi, aquela passagem, né? É 70 vezes 7 que fala, se eu não me engano. Isso. Isso. Não é Pedro, né? Então, Quantas vezes? o Senhor me ensinou a perdoar. O Senhor me ensinou a perdoar mesmo no momento mais difícil. Mesmo quando você olha e fala assim, agora não tem como. Ah, não, agora não tem jeito. E teve muitas vezes que eu pensei isso. Teve muitos cenários que eu olhei. Teve muitas vezes que eu olhei e falei assim, mas eu confiava tanto nessa pessoa. Por que que essa pessoa fez isso para mim? Por que que aconteceu isso? E o Espírito Santo falava para mim assim, eu estou te ensinando a ser forte. E eu estou te mostrando qual que é a dádiva, qual que é a graça, qual que é a felicidade que você sente quando você perdoa alguém. Então, em tantos cenários, o Senhor me ensinou a perdoar. Perdão, né? Perdão, ele é algo assim, as pessoas falam assim, eu perdoo, eu mesma, né? As pessoas falam, eu perdoo, mas eu fui descobrir que eu não você descobre quando o próprio Espírito Santo te mostra que você não perdoa, né? Quando você olha no espelho verdadeiramente, você fala, o que que eu tô olhando aqui, É né? Judas, né? Então, exato, eu ia É citar ele. Judas. É Judas, é Exatamente. Judas e Jesus, né? Uhum. Então, assim, as maiores lições, né, você pode enquadrar aqui que você aprendeu foi o perdão, né, na sua caminhada. O perdão, ele não só é uma grande chave na nossa vida, no nosso ministério, mas ele também libera, né? Ele libera, desbloqueia muitas coisas na nossa vida e na vida da pessoa, porque de repente você está segurando também até a pessoa, né? De repente você está segurando na vida da pessoa, você está ali, você não perdoa ela, nem ela anda e nem você, né? De Não. repente, não adianta. A pessoa pode até andar um pouquinho, mas ela nunca vai estar completamente, né? Então, assim, o É como perdão, se fosse um carro, né? Você vai ligar ele, ele não liga, ele não liga. E aí ele faz que vai ligar, desliga de novo. Aí ele faz que vai ligar, morre de novo. É o perdão. Você vira a sim, chave, mas tem alguma coisa ali segurando. A gasolina acabou, tá vazando óleo, tá vazando água. É o perdão, tá ali, você tá tentando ligar o carro, você tá tentando sair, você tá atrasada, você tem é forte, compromisso e o trem não vai. É o não perdão. vai.
Tem alguma coisa segurando esse carro para não ligar, né? Eu até me lembrei de um caso que o rapaz, um pastor, o carro não ligava, mas era um carro literalmente, um carro novinho. E o outro era outro amigo pastor, e ele falava, mas esse carro tá novo, é o segundo carro, por que que não liga? Era o orgulho, o orgulho. Deus queria que ele entendesse o orgulho, a humildade, estava trabalhando a humildade com ele, né? Então, eu lembrei disso É, que você falou. Então, assim, é uma lição muito grande o perdão, né? Eu não sei se ela está aqui ainda, porque a live eu entrei essa terceira vez, mas a pastora Ana Paula Careta, uma vez ela disse assim, que o perdão é a essência da salvação. Eu nunca esqueci essa frase, e é verdade, o é perdão é a verdade. essência da salvação. Eu não sei se ela está aqui ainda, E Deus, ele mas permite, né, pastora, na nossa vida, cenários. Hoje eu vejo como permissão de Deus. Há um tempo eu não via isso. Mas Deus, ele permite cenários na nossa vida acontecer para ele ver se nós vamos ser capazes de perdoar. é um teste muito forte, né? É, É o teste, é o teste, é não o é? teste, porque o orgulho é, nossa, quebrar o nosso eu é terrível. É terrível e é interessante, né, que eles falam muito de Davi, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Um coração muito bom, um perdoador, um coração muito bom. Só que muitos falam, eu quero o coração do Senhor. Eu acho lindo, né? E nós também queremos o coração do Senhor, né? É, Mas você tem que estar disposto, né, a perdoar algumas coisas tem que bem estar fortes, disposto a perdoar. né? Então, assim, vamos lá. Essa foi uma lição, né, que o Senhor te ensinou. E com certeza, bispa, faz parte do seu ministério, né? Muitas vezes o Senhor te leva em alguns lugares, a maioria dos lugares, e ali tem muito perdão envolvido, né? Tem que liberar muito perdão ali, né? Nossa, Às vezes muito tem perdão. bênçãos bloqueadas por perdão, né? Que a pessoa não liberou. Nem E de também dentro, auto nem se de dentro. perdoar, né? Nos perdoar, né? Auto se perdoar, com certeza. Esse aí também é muito terrível, terrível, né? É tudo prisão, tudo te aprisiona, né? Deus, ele é liberdade, Jesus é liberdade, né? Então, assim, é, houve algo assim que você, eu até marquei aqui, não sabia, você não sabia, sempre tem, né? Que você não sabia no seu ministério e você não sabia, mas você fazia e você foi, mesmo você sabendo da palavra, mas tinha algo específico no seu ministério que você não sabia e que o próprio Deus, além do perdão que você acabou de citar, que o próprio Deus teve que te mostrar que você não estava enxergando de jeito nenhum. Fora o perdão. Tem algo assim que você pode dizer assim, eu não Tem, enxergava. Eu tenho tem. vários. O Senhor, ele permitiu eu passar por alguns cenários, né? Que ele mostrou para mim. Ele mostrou para mim, eu falo para mim, eu creio que muitas pessoas viu, mas falando de mim, ele mostrou para mim a importância de você respeitar alguém, independentemente se essa pessoa ela está do jeito que Deus quer ou se ela não está. O Senhor mostrou para mim que a nossa posição diante de uma situação que eu e você muitas vezes não concordamos, muda muita coisa na nossa vida. Sim. Porque a palavra fala, a palavra relata que Davi, qualquer outro profeta, né? Vamos falar Davi quando ele errou, ele não deixou de ser Davi, ele não deixou de ser rei. Não. E ali a gente vê que quando a rebelião chega na casa de Davi, porque ele errou, a gente vê que chega uma consequência sobre Davi, chega uma consequência sobre quem se rebela contra Davi. Então é punido quem se rebeliou e é punido o Davi porque ele estava também numa situação, numa saia justa. Mas Uhum. por que eu estou falando, né, dessa situação, desse cenário de Davi? Porque e também cabe também Samuel, né? Cabe Sim. também Samuel quando ele estava lá e alguém chama Samuel, ele ouve uma voz,
mas Eli dá a direção para Samuel. Uai, mas peraí, Eli não estava numa saia justa? Mas Eli não deixou de ser Eli, Eli não deixou de ser sacerdote naquele momento. Até aquele breve momento, ele ainda era alguém ali instituído por Deus, independentemente do cenário ou não. Então, Deus, ele me ensinou que nós devemos respeitar pessoas e autoridades. Eu falo isso não só dentro do ministério, como na terra no geral, porque nós É vivemos uma num hierarquia, né? contexto de autoridades, né? Nós temos autoridades na terra, autoridades dentro da nossa casa, autoridades na escola, autoridades familiar. Então, a gente tem que respeitar. Não importa o que a pessoa tá ou não fazendo, ela não deixa de ser alguém importante, ela não deixa de ser uma autoridade. E quando nós entendemos isso, isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa vida, porque eu creio que a lei da semeadura, ela é válida até dentro desse cenário. Se você respeita e o Senhor vê que você não está ali, né, naquela, sabe, assim, tá errado, então eu vou mesmo, eu vou falar mesmo, eu vou apontar mesmo. O Senhor, ele vê a intenção do nosso coração. Então eu tive muitos cenários assim, muitos cenários que estava acontecendo algo que eu não concordava e que eu sabia que tinha ali algo na palavra que estava fora, mas eu me calei. E dentro desse cenário que eu me calei, o Senhor mostrou para mim. Ele falou para mim, olha, eu trabalho com quem eu levanto, com quem eu permito nessa terra estar de pé. Então o Senhor me ensinou isso, a dádiva do respeito, né? E assim, Isa, é interessante dizer aqui, né, para a gente já chegar no seu tema, você vai fechar o seu tema, né? Mas assim, e depois eu queria que você fizesse uma oração, né, para as pessoas Uhum. que necessitam. Mas é tão interessante que quando a gente estava citando lá que a gente anda pela fé, né? É interessante dizer que, diante disso tudo que você está relatando, quanta fé você teve que andar para você permanecer. Nossa! Né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Pensa numa pessoa que Graça e paz, saiu de pastor Evandro, casa. ó, o pastor Evandro, Pai Senhor, oh glória a Deus, olha o profeta aí, ó, homem o profeta. usado, varão de guerra. Pensa numa pessoa que eu vou falar para você que saía de casa, meu Deus, e eu queria comer alguma coisa, eu queria comprar uma roupa, e eu não tinha 10 centavos, a moeda menor, 5, nada no bolso. Eu vou contar um breve testemunho pequeno, porque eu sei que o tempo é curto. Teve um dia que eu estava indo no monte. E eu fui no monte, glória a Deus e aleluia, fui orar. Ô, Jesus, vou orar. Eu amo ir no monte, eu amo orar. Mas é gerado no monte, né? Eu falo que nós é gerado no monte. Uh! E eu fui no monte nesse dia e choveu. Caiu um pé d'água. Nossa, choveu demais. Jesus, como choveu. Choveu tanto, tanto, tanto nesse dia, minha roupa molhou tudo. E eu tava com algumas pessoas, e essas pessoas foram até a casa delas, trocaram de roupa, e ninguém ofereceu para mim. Ninguém olhou para mim e falou assim: você quer trocar de roupa? Tem uma roupa que serve em você. Aquilo me entristeceu tanto, e eu olhei para minha roupa, e aquelas pessoas trocou de roupa, e a roupa daquelas pessoas era tão bonita, né? E é uma coisa muito simples, uma coisa muito boba. E eu olhei para minha roupa e eu falei: meu Deus, eu não tenho uma sandália para pôr no pé, eu tô toda molhada, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma roupa bonita. E eu não tenho dinheiro para comprar. E meu coração ficou muito triste naquele dia, porque eu fui molhada embora e aquela roupa muito velha, surrada, sem sandália. Quando foi no outro dia, por isso que eu quero também deixar isso frisado para cada mulher aqui. Não deixe de sonhar. Deus, ele ainda cumpre a promessa quando ele fala assim: eu vou te calçar e te vestir. Aleluia. No outro dia, eu ganhei uma mala de viagem, uma mala muito grande. Uma mala com roupa com etiqueta, o melhor sapato, roupa social,
roupa que eu não tinha condição nenhuma de comprar. Foi assim, um milagre instantâneo. Foi no outro dia mesmo. Foi literalmente no outro dia, não tinha dado nem 24 horas. Eu ganhei uma mala com roupa boa, tênis, sandália, roupa com etiqueta, roupa de marca, sem uso. Eu ganhei brinco, eu não tinha um brinco para pôr na orelha. Eu ganhei colar, eu não tinha um colar, eu não tinha nada. E o Senhor me deu. Naquele dia eu chorei tanto. Eu chorei tanto, mas tanto. E quando eu fui guardar as roupas no meu guarda-roupa, não cabia de tanta roupa. Meu Deus. E tudo com etiqueta e roupa cara. Glória a Deus. É tão forte, sabe o que me lembrou? Do testemunho de uma cantora, e, né? Hoje ela descansa no Senhor, e ela andou a pé. Não sei se, eu não me recordo muito bem se era descalço, se arrebentou o chinelo, o que que era. Mas andou muito, muito. E o inimigo, quando você está passando esse processo, né, Bispa? Ele vem às sessas, ele tenta, né? Ah, mas você vai Aham. ficar aí, né? Nessa, né? E É, ela perseverou. E só que Deus fez dela uma grande talaia na nação, né? Então, uma assim, grande. glória a Deus, louvado seja Deus. E eu lembrei de você tá contando aí, eu tô lembrando do testemunho. E é dessa forma, não desista. Porque ele sabe, ele usa anjos para ir atrás de você. Ele serviu Ele fogo. usa. É igual uma profeta falou para mim esses dias. Deus, ele usa pessoas para nos Glória a Deus. abençoar. E é assim, eu quero também deixar uma observação rápida, objetiva aqui. Como eu Aleluia. falei, eu e minha filha, a gente andava, passava muita fome. A gente saía de pé para ir para casa, a gente gastava 1 hora para ir para a igreja de pé e 1 hora para voltar. Dava em torno E é mais ou menos de verdade. 1 hora. E com fome. Ia com fome e voltava com fome. Hoje o Senhor, ele é tão bom. Deus, ele honra tanto nós quando nós somos fiéis a ele. E eu falo fiel não é só nisso aqui, não. É fiel de coração. É você se derramar mesmo. Você olhar para todos os cenários que Aleluia. são cenários prováveis para você negar a sua fé e você continuar tendo fé e continuar seguindo Jesus. Hoje eu vou no mercado, eu faço uma compra. E se eu quiser comer uma bolacha hoje, eu como uma bolacha. Se eu quiser tomar uma Fanta hoje, eu tomo uma Fanta. Se eu quiser ir ali comprar uma sandália para mim, eu compro. Se eu quiser fazer minha unha, eu faço. Quem deu foi o Senhor. E eu não tinha condição nenhuma. Nenhuma. Eu passava fome e era muita fome. E assim, é interessante, é muito forte o testemunho, porque é interessante, né, Isa, porque as pessoas, Jesus, ele não fez, como se diz, os de casa, né? Muitas pessoas, de repente, estão nos ouvindo aqui, ou vai ouvir, e tem os de casa, tem até mesmo parentes, enfim, né? Que eu vou só desconectar aqui do microfone, gente. Tá dando para ouvir? Tá, Tá? Já melhorou? melhorou. Tem muitas pessoas que na família não dão crédito, né, Isa? Eles Não. não dão crédito para você, mas você, 1 hora de pé na igreja, eu sou testemunha que você ia, né? É. Ela ia, e eu ainda falava, gente, como é que você consegue ser tão rápida? Porque eu era um pé de tartaruga e ela ia rapidinho, sabe? E Rapidinho. assim, e hoje eu E vejo não que Deus. atrasava. E não atrasava, Não eu atrasava um atrasava. pouquinho. Deus alinhou isso aí comigo, viu, gente? Porque, olha, eu atrasava, falava, mas não é possível. E eu atrasava. Mas ela não atrasava. E ela não atrasava. Ela vinha rapidinho, assim. A Rafaela, ó, na canela, no fogo no pé, desde cedo, desde novinha, né? A filha É dela, eu digo assim, Rafaela, né? a filha dela. É uma pessoa que chegou com a área financeira amarrada, a área sentimental destruída, é tudo totalmente desestabilizado, é um espelho, caiu no chão, quebrou, tava caco para todo lado. Sim. Jesus pegou cada caquinho e foi pondo no lugar. Ele foi colocando tudo no seu devido lugar e ele foi fazendo conforme ele quer. Ele foi fazendo conforme a vontade dele.
Hoje o Senhor, ele me deu a dádiva de poder comer o que eu não conseguia comer. Hoje o Senhor me deu a dádiva de vestir uma roupa que eu não conseguia. Hoje o Senhor me deu a dádiva de ter um esposo. Hoje o Senhor me deu a dádiva de ser cuidada. Então era tudo que eu não tinha, o Senhor me deu. Ele deu. Uhum. E assim, Isa, eu vou te falar uma coisa. O Senhor, ele cuidou de cada detalhe da tua vida, né? Eu vejo assim, eu tô assim, é muito forte a presença do Senhor, porque como é lindo ver o que Deus, gente, a escola de Deus, né? Você que tá ouvindo, a escola de Deus, ela dói, né? Ela dói, né? Você tem vezes que você toma umas advertências, você é reprovado em algumas matérias, mas é necessária, porque ele cumpre, o seu professor, o seu mentor é o Espírito Santo, né? E na sua vida não foi diferente. Uma vez, eu me recordo que você me disse assim, ela tinha, você tinha sonhos proféticos, que o próprio Senhor te ensinava, né? Sentada em um banco de prata, eu lembro desse sonho. Sonhos Nossa, proféticos, o próprio Senhor lembrava, explicava para ela, né? Então ali era um discernimento que ainda ela não tinha, nem eu, que ele ia discipular ela. Ele ia ensinar tudo para ela, né? Então, assim, ver hoje e ver você contar me emociona, porque assim, as pessoas não entendem hoje. Elas não entendem. Mas é aquilo, né? As pessoas olham o seu passado, mas Deus não. Porque ele já não. esqueceu, né? Ele já esqueceu, já foi perdoado. E quem não entendeu o que você está vivendo agora, mas não entendeu que a Isabela, a bispa, está vivendo agora, mas ela é bispa, ela está indo em tantos lugares, é porque não sabe da sua história. Não sabe Não. da onde ele te tirou, o que você teve que enfrentar na sua casa. O que você teve que andar a pé com a sua filha? Você teve que andar molhada, passou fome. As pessoas não sabem do seu passado. Então elas não Não. podem falar. Elas têm que orar. Vai orar ao Senhor, né? Que o Senhor vai. E assim, a pessoa, É quando ela é, verdade. né? Quando a pessoa é totalmente, ela tá no espírito, ela nem perde tempo. Ela nem Não. perde tempo de preocupar com a sua vida. Porque ela tá tão Não. envolvida com o Espírito Santo que ela não tem tempo de ficar pensando na sua vida, né? Não. Então, assim, a gente tem, gente, que orar muito, muito, muito mesmo, ficar vida em oração. E isso também serviu para mim, por quê? Porque enquanto eu tinha minhas orações mecânicas, enquanto era oração mecânica, até louvor mecânico, nada acontecia na minha vida. As coisas começaram a acontecer quando eu verdadeiramente me entreguei mesmo. E eu fui orando, me aprofundando no espírito. Aí eu vi começar a desatar de uma forma tão, um relógio tão acelerado que eu até assustei, sabe? Mas não é. Meu Deus Deus. queria isso há muito tempo da gente, mas eu não tinha um discernimento para entender, né? Então, Uhum. assim, mas também era necessário passar. Passei pelo processo do perdão, a gente passa por várias coisas, né? E, Isa, assim, o seu tema, né? Se você quiser até falar para quem tá, o seu tema é a sobrevivência, né? De De uma uma mulher mulher de forte, Deus. de uma mulher em Deus, né? Então, assim, para essas mulheres, eu sei que tem homens também aqui ouvindo, vamos dizer, vamos generalizar, vamos falar no geral, né? Para a pessoa que está passando assim uma tribulação muito forte, tá passando de repente uma coisinha que você falou aí, sabe? Ela tá passando, né? E assim, como que ela vai sobreviver? O que foi o seu apoio? Do que a Isabela apoiou, né? Que ela falou assim, além da fé, obviamente, o que você tem para dizer para essas pessoas? Fala assim, não, eu sobrevivi, você também vai, né? O que você tem para deixar? É, é assim, o que eu quero falar para mulheres, né? E, claro, para os homens também, mas voltado agora um pequeno momento para as mulheres. Você é mulher que muitas vezes você pensa assim, nossa, eu nunca vou conseguir me sentir amada, cuidada. Eu nunca vou conseguir me sentir bonito. O inimigo da nossa alma, ele mexe na nossa autoestima. Ele tenta colocar para nós assim que nós somos feia, que nós que
Você pensa assim, eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim. Porque eu consegui, porque o Senhor me deu graça. O Senhor, ele me mostrou dia após dia. Quando eu achava que não era possível, ele levantava alguém. Quando eu não ouvia Glória a o clamor Deus. dele. E vinha uma pessoa e falava para mim, eu vou te honrar. Deus falava através da vida daquela pessoa, eu vou te honrar, eu vou te vestir, eu vou te calçar, você vai ter o melhor. Tá chegando uma prosperidade sobre a tua vida, tá chegando algo sobre a tua casa. E eu olhava e falava, não tem como, esse cenário aqui, como que jeito? E Deus faz acontecer. O que Glória a vai Deus. depender é eu e você. É igual Jó, né? Jó entendeu o processo só no final do livro. O que vai depender é o tempo que você vai entender, quando você vai entender. Talvez se Jó tivesse questionado menos, ele teria chegado no final do livro antes. Então o segredo é não questionar, é adorar. É verdade. Interessante que mais cedo até orei, e lá quando Elias, né, ele declarou, né, ele declarava quem era o Deus dele, né? Quando nós temos essa convicção, também é o nosso apoio, é você saber o seu Deus, o Deus que O Deus que o você Deus serve, que né? te prometeu. Ele não é qualquer Deus, gente. O Deus é Deus de uma boca só, Sim. né? Ele é o Deus do sim e do não. Então, assim, Sim. ele te prometeu, se você pode esperar, ele vai fazer. Ele É vai do jeito fazer. dele, mas ele vai fazer, né? Então, assim, é, eu acredito que, sabe, o Espírito Santo foi conduzindo da forma dele aqui hoje, né? Sim. Glória a Deus. Mas, assim, quando nós declaramos, né, bispo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós declaramos muito isso, né? Só que você passou, não só você, eu, muitos, passamos muitas coisas na nossa vida de faltar. Mas Sim. mas o Senhor permitiu para que hoje você estivesse, de repente, aqui em vários lugares que você está indo, testemunhar esse versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então é muito fácil eu e você declarar com a boca, mas o nosso coração não está conseguindo crer naquilo que nós estamos falando, né? E é de dentro para fora. É de dentro para fora. Não é de fora Sim. para dentro o E negócio, eu né? quero também deixar algo frisado aqui, que o Senhor está me falando. Eu não sei se está aqui, se vai assistir ou se vai assistir depois. Mas Deus, ele manda falar para mulheres aqui, você é linda, viu? Você é Glória a linda, Deus. não se sinta feia. Deus Glória a manda Deus. falar para mulheres aqui, você é linda, você é criação dele e ele te acha linda. Aleluia. Você é linda, você é amada e você vai ser cuidada como Esther foi, com o melhor. Glória a Glória. Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor também é tão forte que ela está falando, porque essas pessoas também que acaba tem um tratamento, que tem esse complexo de inferioridade, que é espiritual também, né? Muitas pessoas aqui também, se não tá, vai assistir, cadeias espirituais, existem muitas, né? Cativeiros, né? Então eu nunca vou sair daqui, eu nunca vou, você vai sair sim, você vai sair, né? O Em Senhor me nome fala de muito Jesus. aqui hoje de cativeiros espirituais, muitos, né? Sim. Então, assim, você vai sair. Você vai sair. Porque um dia Ruth saiu, Noemi saiu, cada uma foi, né? O Senhor fez um reboliço ali Sim. e aconteceu algo. E você vai sair. Sim. De repente, tem pessoas que vai assistir hoje, já está aqui conosco, que tá assim, eu não sei como é que eu vou resolver isso aqui. Né? Como é que eu vou Ah, sair mas disso Deus aqui? resolve. Deus resolve por você. Você não vai fazer nada, mas o Espírito Santo, você sai da frente que ele resolve tudo por você, né? O seu papel, o meu papel, o nosso, né, bispa, é orar no Espírito, se entregar todos os dias, ter esse compromisso com o Senhor. Eu vou orar. Eu vou orar. Gente, ele não falou à toa. Orar sem cessar. Porque era para orar sem cessar. Nós não pode parar. Porque se nós parar de orar, gente do céu, orando já enfrentamos batalhas. Imagina sem orar, né? E Não tem Deus, como. ele sempre chega, viu? Eu quero também deixar isso bem frisado aqui para os irmãos, Chega. para as Glória irmãs. a Deus. Deus, ele sempre chega.
Não pense você que você olha para o cenário e você fala, eu estou no meu limite, eu não estou aguentando mais. Deus, ele manda falar para vidas nessa noite. Deus, ele manda falar para famílias, para casais nessa noite. Deus, ele manda dizer, você vai suportar, você vai passar por esse processo e o Senhor, ele vai honrar você, ele vai honrar a tua casa. Deus, ele vai trazer Aleluia. saúde para mulheres, ele vai trazer saúde para a perna de mulheres, mulheres que sentem dor nas pernas para andar. Aramanaia Glória a súbia. O Deus. Senhor Aleluia. vai trazer saúde. O Senhor manda dizer o sustento. Eu sou Deus de provisão. Eu sou providência bancária, providência ministerial, Glória a providência na Deus. saúde. Aleluia. Rimanaia súbia. E o Senhor, ele manda dizer, eu quebro. Ribaia sébia. Eu Aleluia. quebro maldição. Rimanaia súbia. Eu quebro decreto que foi mandado de derrota. Rimanaia sébia. Eu mudo o Aleluia. cenário, eu mudo sentença e eu entro em conta bancária e eu trago providência, mulher. Aramanaia sébia. E o Senhor manda falar, eu vou sustentar você, a tua casa e os teus filhos. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É dessa forma. E, bispa, é tão forte, né, que muitas vezes na nossa vida a gente se vê presa, né, em cativeiros, ao qual a gente fala assim, o Senhor não vai chegar. Graça e paz, Dayana. Glória a Deus, conseguiu chegar. Muitas vezes a gente se vê presas em cativeiros, né, bispa? Que a gente fala assim, a gente não vai conseguir, Deus não vai chegar. Só que tem muito a ver também com a ansiedade, a falta de fé, né? A palavra diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ainda no meu testemunho, esses dias atrás que eu disse, vem essa palavra também. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por que o Senhor me deu? Por que o Senhor levou? Por que aconteceu isso? Sem fé, ele não precisa explicar. Sem fé é impossível agradar. Ele explica se ele quiser, né? Sim. Quantas coisas aí na sua vida aconteceu e você não entendeu foi nada. E Deus, ele te explicou? Sim. Ele não te explicou. Umas sim, umas não. Simplesmente foi testemunho, simplesmente ocorreu na sua vida, porque precisava acontecer, né? Jesus. Né? Então, assim, ele é isso, né? Ele nem tudo ele vai te explicar. Né? Então, Senhor, mas por isso é tão perfeitinho, tão bonito, tão pautado, né? Que nem um roteiro, né? Igual a gente programa. Não, com Deus não. É do jeito dele, né? E a gente não vai entender mesmo, né? E glória a Deus por isso, porque se eu e você fizesse tudo do nosso jeito, já pensou? É desse jeito. Já pensou? Já pensou? Que seria? Só o sangue. O que seria? Então, assim, e se for uma palavra, né, que você queira deixar para quem está nos ouvindo, para mulheres, para mães, para esposas, solteiros, casados. Eu queria deixar para reflexão dos irmãos, das irmãs, Salmo 91, fala assim, versículo 7, se eu não me engano. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Glória. Essa live é uma live que o Senhor ele tá quebrando muita maldição, ele está repreendendo muito espírito de enfermidade. Glória. E ele está entrando com providência em lares. Aleluia. Ele está entrando, o Senhor ele manda dizer que ele está quebrando feitiçaria. E por que Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. É uma promessa. Você não vai ser atingido. A tua casa não vai ser atingida. Homem, o teu projeto não vai ser atingido. Mulher, a tua casa, o teu ministério, a tua área sentimental. Mulher, a tua autoestima chega, não vai ser atingida. O Senhor ele está fazendo algo novo, é um tempo novo. É um tempo de viver promessa. Aleluia. Eu ouvi um profeta falando e eu quero ministrar aqui nessa noite. O ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou.
Falta pouquinho para acabar 2025. E você vai contemplar conquista e promessa. O Senhor Aleluia. vai entregar para você, mulher, para você, mãe, para você, pai, para você, esposo. Aramanaya recebe a promessa. É Aleluia. tempo de cumprimento de promessa. E Aramanaya subiu que o Senhor prometeu há muito tempo. Arimanaya Sébia, você vai contemplar ainda este ano. O Senhor vai entregar a chave do teu ministério, a chave da tua casa, é a chave da cura, é a chave da libertação, é a chave da prosperidade. E Aramanaya Sébia, tempo de promessa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido, não. É tempo de promessa. Glória a Promessa. Deus. Promessa. Glória, glória, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu creio, eu creio. Eu queria deixar aqui, né, dizer para você que quando você dizia aqui, o Espírito Santo tá me lembrando, né, sobre as feridas, né, que você passou muitas feridas. Sim. Muitas das nossas feridas, elas são emocionais. Inclusive, né, eu ainda vou levar, ainda não trouxe uma série sobre o emocional, né? O nosso emocional. Porque o Senhor quer a nossa mente curada. Inclusive, logo vem a pastora Ana Paula Careta, que ela também vai falar, creio eu que ela vai abordar um pouco disso, né? Sobre as feridas emocionais, não sei qual vai ser o tema dela. Mas, assim, as feridas é um processo, né, Isa? Você passou esse processo, né? Nossa, uma pessoa que chorava demais. Chorava e sem me entender. culpava muito. Eu me culpava muito, eu me punia muito por cenários que eu vivi na minha vida. E eu não entendi o porquê, mas era tudo espiritual. Era tudo espiritual. Era tudo espiritual, era cenários que eu precisava... Eu vou frisar de novo, né? O perdão. Eu tinha que me perdoar. Eu me culpava por cenários, eu me culpava por situações, mas não era eu, não era eu. Eram cadeias espirituais que eu estava presa, eram cenários que eu estava presa. E o Senhor entrou com libertação, e Ele entrou com cura, e Ele fez eu entender a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Sim, com certeza. E assim, muito mais, eu sinto a impressão que eu tenho assim, no meu espírito, Isa, é que Deus vai fazer muito mais na sua vida, viu? Tudo aquilo que você, é o que nós estávamos falando aqui, eu estava sentindo muito a presença, porque eu conheço a sua história, né? Então, assim, tudo que as pessoas não conhecem, né? O Senhor é um Deus de alinhamento. Né? Ele não é um Deus que desalinha, ele é alinhamento. Então, assim, ele alinha de novo. Às vezes, de repente, hoje as pessoas, enquanto as pessoas estão perdendo tempo, eu quero dizer para as pessoas assim, que estão nos ouvindo ou vai nos ouvir, para não perder tempo tentando entender nada. Não perca tempo. Enquanto você está perdendo tempo tentando entender alguma coisa, você está perdendo o seu tempo. Você deveria estar orando no Espírito, no seu quarto, com a porta fechada, para as coisas acelerarem lá dentro, né? Aleluia. Então, assim, Deus é Deus de alinhamento. Ele não gosta, ele não é Deus de desalinhamento. Eu não estou dizendo assim, Mayra, mas tem que ser perfeito. Não, é de glória em glória. Vai ter dia que você vai estar mal, vai ter dia que você vai estar bem, mas o Espírito Santo não quer que você permaneça, né, bispa? Nessa situação aí. Hoje eu tô mal, mas peraí, eu tenho que melhorar. Amanhã eu tenho que estar bem. Entendeu? Você não pode permanecer nesse ciclo aí. Você tem que mudar ele, né? Sim. Então, assim, muitas coisas o Senhor falava fortemente comigo, muitas coisas Ele vai fazer na sua vida ainda. Ele já está fazendo. E tem mais. As renúncias que nós fizemos, para nós, só Deus sabe. Mas muitas renúncias nós fazemos. E muitas pessoas que vão nos ouvir, ou já estão nos ouvindo aqui, está fazendo renúncias, ou está falando assim, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. Isso aqui eu não consigo. Eu vou dizer para você que se você tiver no Espírito, você consegue. Consegue. Você consegue. Você consegue porque você vai entender que o propósito... Você entendeu que o propósito de Deus na sua vida era maior do que o que você pensou. Entendeu? Então, não importa o que as pessoas pensam. Mayra, mas tem coisas que... mas a palavra diz isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que
eu respeito muito o que é o respeito, né? Nós respeitamos o que você acredita. O que você acredita. Mas isso não quer dizer que nós concordamos. Entendeu? O respeito não é você concordar. É você respeitar e não discutir por aquilo, né? Sim. Mas isso também não te obriga a você, né? Cada um Sim. sabe o que o Espírito Santo, ele trabalha com cada um de uma forma, né? E assim foi na vida da bispa, assim foi na minha vida, está sendo de glória em glória. Cada dia ele trabalha, ele alinha algo diferente na nossa vida, né? Sim. E tem coisas que ele aperta o cinto mesmo e a gente tem que entender, Espírito Santo, mas por que esse cinto está sendo apertado dessa forma? Ele vai e nos explica, né? Então, de repente, aí na sua vida, na sua história, hoje a bispa trouxe aqui, é um pedaço, a história dela é grande, tem muitos temas aqui, ela vai voltar outras vezes. Então, assim, de repente você está passando exatamente algo que ela pautou aqui, né? Escureceu aqui. Escureceu aqui. Exatamente algo que ela pautou aqui, você está passando na sua vida. Mas eu quero dizer para você, persista. Persista. E eu vou dizer para você, a chave que eu aprendi, Mayra, louvado seja o Espírito Santo, eu aprendi qual é a chave? A oração. Mayra, mas você não orava? Eu orava mecanicamente. Eu não orava no Espírito. Meu Jesus. Eu não orava no Espírito. Eu achava que era no Espírito, mas não era. Porque tem diferença. Você sabe quando você ora no Espírito e quando você não ora. Quando você ora no Espírito, as coisas aceleram. Ele começa a te conectar, as coisas começam a vir assim, você fala, meu Deus do céu. Os anjos começam a trabalhar de uma forma ao seu favor que você não entende, né? Porque o Senhor se agradou. Então, bispa, mas para concluir aqui, o que o Senhor falou no meu coração, ele já está fazendo. E as renúncias que você fez, tá anotada. Tá anotada. E ele vai te entregar cada promessa, né? Assim como Elias declarou, e muitas coisas aconteceram, ele declarou que o Deus dele era o Deus dele e acabou, assim você fez. E assim nós fazemos. Nós cremos nesse Deus, de uma boca só. E ele te prometeu, e cada promessa ele vai cumprir. Mayra, mas aconteceu isso. Isso não compete a mim nem a bispa a achar nada. Porque quando nós estamos orando ali no Espírito, ali, nós e o Espírito Santo, ele sabe o total da sua vida. Não é um da esquerda ou da direita, né? É claro que a gente é ser humano. Eu errei muito na minha vida, meu Deus do céu. Demais, erro ainda. Mas é de glória em glória. Quando você está orando, é por isso que nós temos que orar, aprender o caminho da oração, do quarto. Sim. É por isso que nós temos que orar. Porque é somente ali que ele vai falar, você errou nisso. Eu não quero que isso se repita. Entendeu? Eu sei que seu fardo está pesado. E tem mais aqui. Eu sei que você quer dar o start no seu ministério, porque comigo foi assim que eu tô sentindo de falar aqui. Eu tinha um problema para dar o start no meu ministério. Um problema grande. Não, tem que estar tudo. Não, tem que estar, não tem que nada. Se Deus mandar, se você tiver uma oração e Deus já der a ordem, o aval para você dar o start, muitas vidas estão necessitando de ouvir que um Jesus te ama. Entendeu? Então não feche a boca. Faça para o reino um passo que você dá para o Senhor, irmão. Deus vai dar muito, na sua direção vem muita coisa boa. E assim está se cumprindo. Hoje eu olho para a sua vida, bispa, e vejo as promessas se cumprindo. E eu fico feliz. Porque a palavra diz assim, alegrem-se. Olha, eu demorei a entender essa palavra. Alegrem-se com os que estão alegres. Por que as pessoas não conseguem se alegrar com que aquele que está alegre? Né? É verdade. Gente, glória a Deus, ela tá voando, que voa nações e nações. Eu profetizo na sua vida, eu declaro, vai ser nações.
é pouco. A cidade, a nação, o mundo é muitos lugares que o Senhor vai te levar. São nações. Então você está preparada para isso. Você já está com o capacete. Você já está com a couraça da justiça. Você já sabe. Você já passou pela escola do Senhor. Está passando por esse alinhamento. Todo dia nós estamos nesse alinhamento. Muitas coisas Ele ainda vai te entregar, né? Então, assim, você aprendeu muito com o Senhor e você vai aprender muito mais, e eu também, glória a Deus por isso, porque quando nós paramos de aprender, tem alguma coisa errada, né? Nós estamos aqui para aprender todo dia, né? Quando a gente pega pesado em alguma área, o Espírito Santo fala, a gente fala, não, eu sei, a gente sabe que a gente está errada, né? Fala, não, eu peguei pesado aqui, eu preciso melhorar isso aqui, eu já sei. A gente até fala, já sei, né? É verdade. Mas amém. Eu queria que você deixasse uma oração, né? Fizesse uma oração para a gente estar encerrando aqui. Porque se dependesse de nós, nós ficamos aqui até... Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pai amado, Deus querido, Deus santo. Sim, Pai, Jesus. abençoa cada vida. Pai, visita cada um neste momento. Pai, vai visitando cada lar, cada vida, Senhor. Pai, começa agora, Deus eterno, Deus amado, a selar, Pai, cada bênção, Pai. Sela, Pai, chaves. Sela, Pai amado, cura, libertação, Pai. Sela que cadeias estão sendo abertas. Abençoa esse povo, abençoa cada família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu libero, eu profetizo bênção, promessa, chuva de vitória. Aleluia, em nome de Jesus. Bispo, eu queria agradecer. Glória a Deus. Eu tomo posse, né? Vocês tomaram posse aí, eu tomo posse de cada palavra aqui. Já tá tudo guardada. Agradeço muito a sua presença, viu? Eu sei que é correria para você, mas você conseguiu aí um tempinho para estar aqui. Glória a Deus. E vai voltar mais vezes, nós vamos combinar de você voltar aqui com outros temas que o Senhor vem ministrando no seu coração, né? E agradeço muito, muito mesmo. Quero dizer que você é muito bem-vinda, fiquei muito feliz. Estou muito feliz com o seu progresso. Com Deus é progresso e eu estou vendo progresso. E aonde você vê progresso é porque Deus está no negócio, né? Glória a Deus, né? Então, assim, estou vendo progresso. Eu sei que você tem orado, você sabe o peso que... eu não gosto muito da palavra peso, mas, assim, o fardo é do Senhor Jesus, mas o ministério, ele é algo pesado, né? Eu estou tentando achar outra palavra, mas não estou conseguindo. A gente tem uma carguinha nas nossas costas, mas, assim, a gente entende que sozinha... Se a gente andar sobre as águas sozinha, a gente afunda. Mas com ele, não. E você entendeu isso. Que com ele, você vai até para outra nação. Se ele for em cima da água com você, né? Sozinha, você não vai. Mas se ele for contigo, você vai, né? Então, é isso, gente. Eu agradeço muito, muito a sua presença. Agradeço a cada um que esteve aqui, que vai vir ainda. Eu profetizo, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai soprar essa live. Né? Vou deixar salvo aqui para quem não viu. E é isso, glória a Deus, viu? A paz do Senhor a cada um. Muito obrigada. Gente, segue lá no Instagram. Sim. Segue lá. Deixar um espaço aqui agora para a Bispa, né? Deixar o Instagram, o ministério dela. Bispa Isabela Fernandes. Segue lá. A gente sempre está postando culto, cura, libertação. Você que precisa de uma oração, de uma instrução, segue lá. Você vai ser um prazer estar te atendendo. Vai ser um prazer estar te instruindo. Você que precisa. Tá cortando. Meu Deus. Segue a gente lá no Instagram. Segue a gente. Eu creio que o Senhor vai ser chaves e direção para a sua vida. Temos também o Ministério Semeando em Vidas, Ministério Apostólico Semeando em Vidas. Segue a gente também lá e o Senhor ele vai trazer algo poderoso para a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, eu vou deixar o Instagram dela, eu divulguei bastante o Instagram e vou deixar o do Ministério também na bio ou na legenda para vocês seguir ela lá. Muita palavra, muita orientação, é uma bênção de Deus na vida de vocês. Seguem ela lá, acompanhem o ministério dela. Deus tem usado ela tremendamente em vários cantos
dessa nação. Tem que vir para Goiânia agora, né? Tem que vir para Né? Goiás agora. Tem que Ela ir, uai, é, tem que ir. é uma bênção de Deus, agradeço muito, viu? Deus abençoa. Boa noite Amém. a todos. Fiquem com Deus. Até quem ficou aqui, muito obrigada pela presença de cada um, viu? Amém. Shalom, shalom a todos. Até Paz, mais. Senhor. Paz do Senhor. Amém. Amém.